Homelander vs Hancock. Dois caras que não querem ser super-heróis. Apenas um porque ele é um psicopata furioso com complexo de Deus, o outro porque ele é um pouco alcoólatra. Mas em uma luta até a morte, bem, quem vai sair por cima aqui? E realmente essa luta vai ser equilibrada? Vamos entrar nisso. Então, se estamos falando sobre Homelander, bem, para começar, ele é um psicopata, um verdadeiro lunático desequilibrado. Ele já teve problemas com um bebê antes. Ele não tem problema em matar qualquer um, ele tem uma coisa estranha por leite, o que é simplesmente estranho, mas a verdadeira questão é exatamente quão forte é esse cara. Bem, ele é literalmente o homem mais forte do mundo, e nunca encontrou alguém que fosse seu igual em termos físicos puros. E eu acho que você poderia argumentar que o Soldier Boy existe agora, mas eu nem sei se o Soldier Boy é seu verdadeiro igual. Claro, o Soldier Boy pode dar uma boa luta ao Homelander, mas o próprio Homelander disse, não, eu sou o upgrade. O Soldier Boy pode feri-lo e explodi-lo com aquelas explosões que também teoricamente o enfraqueceriam. Mas em uma luta direta, o Homelander ainda está ganhando. Ele ainda estava ganhando aquela... Ele facilmente esmagou crânios, socou o estômago de um homem e simplesmente jogou pessoas a centenas de metros no ar. Além disso, como o Homelander é o herói mais forte do mundo, logicamente faz sentido que ele seja mais forte do que todos os outros membros do set. Ele é mais forte do que a Stormfront, que facilmente destruiu um prédio. Ele é mais forte que a Rainha Maeve, que facilmente parou um caminhão blindado em alta velocidade. É mais forte que o E-Train, que puxou uma locomotiva mesmo após quebrar a perna. E ele é, muito mais forte que eles. Homelander facilmente quebrou a porta de um avião pressurizado. Mas há uma coisa que ele disse que realmente não conseguiu fazer, levar o avião sequestrado em segurança, então ele meio que matou muita gente lá com isso. Mas isso sugere que ele realmente não consegue usar toda a sua força enquanto está no ar. Seja isso ou enquanto ele poderia levantar e mover o avião. O exterior do avião é tão frágil que ele acabaria perfurando quando tentasse empurrá-lo. Acho que ele provavelmente poderia ter salvado o avião. Ou movido o avião se quisesse, embora no final das contas Homelander seja bastante forte. Mas enquanto Homelander é forte, bem, a durabilidade é definitivamente o ponto mais fraco de Homelander. Não só porque ele não é durável, mas simplesmente porque ele nunca teve realmente nada para realmente testar sua durabilidade. Ele é a prova de balas, saiu ileso de um ônibus e rebelde caindo em cima dele, mas o cara é obviamente destinado a ser invencível. Foi dito que se Homelander se voltasse contra a América, se voltasse contra o Vault, eles não teriam como derrubá-lo. Também é dito que não há uma arma na Terra que eles não tenham jogado contra ele. Todas falharam. Isso inclui armas nucleares. Então só dessas declarações. Homelander é incrível, mas tem um porém. É totalmente possível que Homelander na verdade não seja tão resistente quanto ele faz parecer ou como todos os outros fazem parecer. Quero dizer, Soldier Boy estava acertando seus golpes, dando alguns golpes muito bons enquanto estava nisso. Até deixou alguns hematomas no Homelander. Queen Maeve foi contra ele, esfaqueou-o bem direto no buraco do ouvido. Se você for mais fundo, o Homelander estará acabado. Até a Stormfront o jogou de um lado para o outro. Mas aquela foi definitivamente mais do tipo brincadeira pervertida do que do tipo eu vou esmurrar seu rosto agora. Outra coisa é que, assim como Homelander não tem muitas proezas de durabilidade, também não tem muitas proezas de velocidade. Quer dizer, na verdade, eu não acho que já vimos a velocidade do Homelander em uma luta, exceto talvez uma ou duas vezes. Dito isso, ele é realmente bastante rápido, quando ele tá apenas voando por aí. Ele regularmente voa à velocidade do som, chegando até a Mach 5 enquanto salvava o Butcher naquela explosão de C4. Em vez disso, enquanto o Homelander tem todos esses poderes incríveis, e às vezes ele terá que usá-los em uma luta, na maioria das vezes não. Homelander simplesmente dispara sua visão de calor por todo o lugar, e na maior parte do tempo, bem, é realmente eficaz. Ele pode facilmente cortar carne e osso, apenas matar pessoas com um olhar, e ele também pode usá-lo contra outros super-heróis, e mandá-los voando para trás. Em geral, Homelander é muito poderoso. É o super-herói mais forte que vimos com os meninos até agora.
John Hancock foi agraciado com superpoderes, mas não tinha absolutamente nenhum moral. Hancock passava a maior parte do tempo bebendo, mas às vezes usava seus poderes para salvar pessoas como herói. Porém, na maioria das vezes, os resultados eram desastrosos. Hancock não se importava com danos colaterais e suas tentativas de resgate deixavam a cidade de Los Angeles com milhões de dólares em danos à propriedade. No entanto, a vida de Hancock começou a mudar quando ele salvou um porta-voz de relações públicas chamado Ray Embry. O objetivo de Ray era fazer com que as corporações patrocinassem a organização beneficente All Hearts, e vendo o potencial em Hancock, ele decidiu tentar ajudá-lo a melhorar sua imagem. Descobriu-se que Hancock era na verdade algum tipo de deus eterno que viveu por mais de 3.000 anos, vindo de uma raça que os humanos uma vez chamaram de anjos. Ele é muito forte, não há nada que Hancock não consiga fazer. Ele casualmente conseguiu pegar e jogar uma baleia cinza a centenas de pés no ar, com a baleia cinza pesando cerca de 30 toneladas. Isso nem é discutivelmente a coisa mais impressionante que Hancock fez. Apenas ficando lá, literalmente apenas ficando lá, Hancock conseguiu parar um trem locomotivo morto em seus trilhos, fazendo-o colidir. Deixe-me dizer que isso é incrivelmente impressionante. Não é apenas uma das maiores proezas de força que você verá, mas também é uma proeza de durabilidade incrivelmente impressionante também. Quer dizer, para começar, os trens de carga pesam muito, entre 4.000 a 20.000 toneladas. Isso sem levar em conta a quantidade inimaginável de força e momento que o trem gera quando começa a se mover em velocidade máxima. E ainda assim você tem Hancock ignorando um trem, fazendo-o parar instantaneamente com um estrondo. Ele não só saiu completamente ileso, mas também causou descarrilamento e acúmulo de vários vagões atrás dele. Há outras proezas impressionantes parecidas com esta. Thanos atingido pela nave da Nebulosa, ou Superman por um vagão de trem lançado por Namek. Ambos conseguiram aguentar o golpe, mas ainda foram jogados para trás, e demoraram 1 segundo para se levantar. Por outro lado, Hancock era essencialmente um objeto imóvel contra uma força quase incontrolável. Assim como outros super-heróis, Hancock consegue voar e se mover em alta velocidade. Ele é massivamente hipersônico, capaz de criar estrondos sônicos sempre que voa e regularmente ataca inimigos rapidamente. Quem vence aqui? Vamos descobrir. Aqui está a questão com Homelander. Ele fala muito. Ele realmente faz. Ele acha que é tudo isso. Ele é todo poderoso e ele é... Na verdade, ele está apenas dentro do universo dos meninos. Mas os meninos são tão realistas quanto o mundo pode ser e ainda ter uma variedade de super-humanos. O que significa que, no melhor dos casos, Homelander é uma ameaça a nível de cidade. Ele provavelmente poderia replicar muitas coisas que Hancock faz ao longo do filme. E sua visão de calor pode ser um problema real aqui. É forte o bastante para matar outros heróis, mas nunca vimos Hancock com durabilidade para suportar isso. Ele apaga incêndios em apartamentos facilmente. Mas ainda assim, a visão de calor do Homelander pode ser um pouco problemática. Mas existem apenas algumas proezas aqui que demonstram que Hancock não é uma classe totalmente diferente de herói comparado ao Homelander. Por exemplo, é a proeza do trem. Ele lidou com aquele trem melhor do que quase qualquer um, até mesmo a Rainha Maeve com o caminhão blindado, e Homelander simplesmente não pode se comparar aqui. Quer dizer, até existe uma comparação direta dele sendo esmagado por aquele ônibus que caiu. Concedido, Homelander não foi realmente ferido por apenas um ônibus, mas Hancock legitimamente não foi afetado pelo trem de forma alguma. Mas isso nem é a coisa mais impressionante que o Hancock já fez. Meu cara voou até a lua e esculpiu um coração que você podia ver da Terra apenas olhando para cima. Isso é como um Grand Canyon do tamanho de um país, pelo menos. Talvez um continente, se formos honestos. E por mais que Homelander fale por todas as vezes que ele se considerou um deus, ele nunca fez nada nem de perto tão impressionante ou poderoso quanto isso. E Hancock fez parecer fácil. Realmente não há comparação aqui. Hancock dominaria e venceria Homelander com facilidade. Sem dúvida sobre isso. Mas o que vocês acham, comentem abaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso.
Com certeza. Talvez você tenha ficado até o final do vídeo. Isso é incrível. Obrigado por assistir e apoiar. E se você quiser se inscrever, bem, inscreva-se. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo todos vocês então. Vejo todos vocês na próxima vez.